Os portugueses, ao chegarem na América, encontraram um território povoado. Seus habitantes desconheciam a escrita e não deixaram documentos sobre o seu antepassado. O conhecimento que temos sobre os índios brasileiros do século XVI são basicamente através de relatos e descrições dos viajantes europeus da época. As tribos que mais se destacavam eram dos tupis e guaranis. Tinham aspectos semelhantes de língua e cultura. Os grupos se mantinham unidos principalmente pelos laços parentescos. Os índios viviam da caça, pesca e agricultura de subsistência, e a maioria eram seminômades. Mudavam suas aldeias de lugares conforme os recursos naturais fossem acabando. As aldeias eram formadas por ocas, habitações coletivas de forma e dimensões variadas. Eram dispostas em torno de um espaço cerimonial, onde era feito todo tipo de atividade diária, inclusive os rituais e celebrações conduzidas pelos pajés. Os indígenas tinham conhecimento nas bebidas fermentadas e deixaram herança para a culinária brasileira, como a tapioca e a pamonha. Além desses alimentos, sua dieta era à base de proteína animal, vindo da caça e da pesca. Em festas, pintavam seus corpos, e durante o dia a nudez era comum, não causava vergonha. Possuíam diversas crenças religiosas, acreditavam num universo não linear. Faziam rituais que serviam para reverenciar os espíritos dos antepassados e vingar os membros de aldeia mortos em combate. Durante a colonização, os europeus se incorporaram nas aldeias, articulando alianças com os índios para garantir sua alimentação e segurança. Quanto à colonização fez de sua agricultura como atividade econômica principal, o índio passou a ser encarado pelos brancos como obstáculo e mão de obra barata. Somente em 1967, com a criação da FUNAI, começaram a surgir forças e associações indígenas que buscam melhorias em áreas como saúde, educação, meio ambiente, patrimônio e demarcações de terras. No Brasil contemporâneo, existem comunidades indígenas em todos os estados e lutam pela sua sobrevivência e manutenção dos costumes e tradições, sendo constantemente ameaçados pelo agronegócio. Muitos índios são mortos em conflitos e expulsos de suas terras, acabando em situação de pobreza nas grandes cidades, vítimas de preconceito e violações de seus direitos humanos. Com os dados apresentados, podemos verificar em sentido lato sensu que os direitos indígenas, diversas vezes, não possuem um sentido social aplicado, ou seja, não passa de um pedaço de papel escrito. A Declaração dos Povos Indígenas levou mais de 20 anos para ser negociada. Porém, em muitos casos, os povos indígenas continuam enfrentando dificuldades e violações. Quais medidas poderiam ser adotadas para que os direitos sejam respeitados? Então, a primeira medida que eu acredito seja que o governo, o Estado, ele comece a trabalhar a conscientização da população não indígena para entender a população indígena. Quer dizer, no Brasil a gente tem muito esse pensamento de que indígena é coisa do passado, que ficou na colonização e acabou. E na verdade não é isso, eles estão vivendo na cidade, eles estão vivendo próximos da gente, tem muitos em contexto urbano. São Paulo é a quarta cidade do Brasil com maior população indígena em contexto urbano. Então, tirar essa ideia de que eles estão afastados, integrar eles na sociedade para que as pessoas comecem a enxergar eles como parte da população brasileira e não como o imaginário popular de uma imagem folclórica do índio sem roupa, do índio afastado da civilização, que não é a realidade da maioria hoje em dia. Quais as dificuldades que a FUNAI encontra na demarcação de terras dos povos indígenas? Primeiro que a gente vê uma onda de conservadorismo na América Latina que dificulta essas medidas progressistas que vão atender as minorias sociais, no caso os indígenas fazem parte das minorias sociais. E o problema principal da FUNAI hoje em dia é que ela está sucateada. Ela não tem um corpo operacional suficiente para realizar os estudos. Agora o Congresso está continuando com uma medida para tirar das mãos da FUNAI essa autonomia de estudar as terras indígenas e declarar as terras indígenas. Então, cada vez mais o Congresso trabalha, a bancada ruralista trabalha para tirar das mãos da FUNAI essa autonomia e esse poder de decisão. Então, isso dificulta muito. A política influencia nessas decisões? No Brasil, acontece essa
essa nova onda de conservadorismo da nova política, né? Então, quando muda a gestão, por exemplo, no governo Dilma, já teve um retrocesso que foi começou a empacar a demarcação de terras, né? Então, foi o governo que menos demarcou terras. E daí, com o impeachment da Dilma, a entrada do Temer, piora a situação. E, pelo contrário, como é o caso dos indígenas do Jaraguá... A liderança religiosa Tamikuá nos conta um pouco da real situação de sua aldeia. Oi, olá, meu nome é Tamikuã, né? Hoje aqui estamos na Tecoá Itacupé, que é uma das aldeias que compõe as 5 aldeias que está dentro do território indígena do Jaraguá, aonde 1,7 só homologada e demarcada, que foi demarcada antes da Constituição de 88, né? Mas de direito dos guaranis é uma extensão muito grande e que hoje reivindicamos 532 hectares, que em 2015 o governo, né, brasileiro reconheceu e demarcou essa terra, e com esse retrocesso de direito, atualmente o governo do estado de São Paulo, juntamente com o governo federal, anulou, né, a demarcação da terra indígena do Jaraguá, a qual nunca houve no Brasil uma desdemarcação de uma terra indígena, né? Quais seriam as soluções para a melhoria? Então seria mesmo uma mudança de governo e também eu acho que tem muito a ver com a gente assimilar e unir forças para lutar por uma causa em comum, porque a demarcação de terras é óbvio que é de interesse dos indígenas, mas também é nossa, porque com a terra demarcada a gente está preservando um patrimônio cultural e a gente está preservando a nossa própria floresta. O indígena ali, ele não destrói, pelo contrário, ele preserva. Então é a chave para a gente começar a recuperar nossas florestas, nossas matas e frear um pouco desse avanço da cidade desenfreado, mal planejado, da especulação imobiliária que não faz bem para ninguém. E aí estamos situados aqui hoje na Tecoá Itacupé, que não tem um saneamento básico, né? A gente é abastecido com a nascente que a gente tem aqui, e que hoje nossa renda assim, é através da venda de artesanato, mas nem sempre tem pessoas que compram o nosso artesanato, a gente não tem um lugar para que a gente possa colocar esses artesanatos para vender, então por isso a gente pede doações de alimentos, né? Alimentos não perecíveis, como um cobertor também, roupa de frio, roupa também de calor, né? Porque aqui tem muita criança, a gente também necessita, né, dessas doações, porque tem os órgãos, né, do governo, tem a FUNAI, mas eles não fazem esse papel, né? Então, pra gente é uma luta constante, estamos lutando e pedindo a colaboração também de estudantes e a sociedade civil se juntar a nós para falar, chega, né, um basta a esse massacre que estamos vivenciando aqui, que esteja com a gente na luta, né? Quando a gente estiver na Paulista reivindicando, a gente chama também para esse apoio, né, da sociedade, porque hoje a gente estamos aqui na terra indígena, né, aqui no Jaraguá, e pode-se notar e também ver que é o único pedaço ainda de Mata Atlântica que existe na cidade de São Paulo, e que só existe porque os guaranis, nós estamos aqui defendendo esse território. Hoje a gente não luta só por nós, né, mas sim pela sociedade, porque se tem um pouquinho, através da natureza que tudo a gente é beneficiado, né, é com a respiração, né, é com tudo. Então hoje a gente luta não só pela gente, mas sim pela toda a nação, né, toda a nação brasileira.
Já.